Bom dia, meu nome é Francisco, vou apresentar o trabalho sobre jogos digitais no ensino superior, a percepção e a experiência dos alunos de graduação da UFMG. O ponto de partida foi pensar qual a conexão entre o desenvolvimento tecnológico e a educação. Quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, um dos exemplos que a gente pode tomar é um carro 40 anos atrás, um carro elétrico hoje em dia, um telefone 40 anos atrás e um smartphone hoje em dia. E quais são as possibilidades para a educação? Uma delas é por meio dos jogos digitais. Mas esse uso dos jogos digitais, ele também levanta algumas questões, como a sua participação e a efetividade no meio acadêmico, tanto no que diz respeito aos professores, quanto no que diz respeito aos estudantes. Mas como a gente vive num mundo muito tecnológico, muita informação tecnológica, esse uso ele se faz necessário também, para aproximar as novas gerações, para atrair a atenção de estudantes, desde a educação básica até o ensino superior. O objetivo, então, é investigar a percepção e a experiência dos discentes com esses jogos digitais, entender quais são as suas opiniões sobre a utilização desse modelo e analisar as dimensões dessa experiência. Bom, quando a gente pensa em educação, muito difícil a gente não pensar em Paulo Freire. E o fio condutor aqui é pensar no diálogo, porque o diálogo ele é peça fundamental para uma educação libertadora. E a construção dele se dá nessa relação horizontal entre os indivíduos. Então, o uso dos jogos digitais ele aproxima tanto os estudantes quanto os professores para que se tenha essa relação horizontal. Bem, só que a gente não pode pensar só na relação entre jogo digital e estudante, porque a gente tem que pensar nessa relação como uma relação em comunidade em que o professor está inserido. Porque é importante que se tenha essa forma horizontalizada, né, e não desmistificar, na verdade, né, essa ideia de que o professor ele é detentor de todo o conhecimento e o aluno só recebe, quando na verdade é uma relação de troca. Por isso o diálogo ele é tão importante. A metodologia consiste na coleta de dados por meio de um questionário online, com 259 alunos da disciplina de leitura e produção de textos, análise desses dados obtidos e análise da literatura bibliográfica. O que foi percebido por meio desses dados? A pergunta central da pesquisa ela teve uma resposta muito positiva. Os estudantes eles parecem acreditar que o uso dos jogos digitais como auxiliares nas disciplinas e como o método de ensino é bastante proveitoso e benéfico. Entretanto, também foi percebido que a maioria dos entrevistados eles não conheciam nenhum jogo digital que dialogasse com sua área de atuação, o que é um problema. Como a gente pode ver nesses gráficos, mais de 90% já jogaram alguma vez, né, como a gente pode ver na pergunta número 5, em relação com a prática, e na pergunta número 6 se já utilizaram algum jogo digital para fim educacional. Essa pergunta ela já está um pouco mais empatada, mas aqui a gente começa a perceber um pouco do problema, que é o desconhecimento desses jogos. Quem teve a experiência, mais de 90% avaliou como positiva, e aqui a gente também começa a traçar um pouco do problema, que é se algum professor já indicou algum jogo digital. Mais de 77% responderam que não. E se ele já conhecia algum jogo digital relacionado com a sua área, mais de 70% disseram que não conheciam. Então aqui a gente já tem o problema mais ou menos elaborado, que parece existir uma falha na comunicação, né, na divulgação desses jogos. Porque através das análises, por meio das análises bibliográficas, a gente percebe que esses jogos eles existem, mas eles não estão chegando nos professores e não estão chegando nos estudantes. Então há um problema de comunicação. Então uma solução palpável para essa questão é de que os pesquisadores, criadores desses conteúdos, desses jogos, eles têm um maior contato e aproximação com os professores, porque os professores são potenciais divulgadores dessas mídias, seja por meio então de feiras, em que os criadores possam mostrar o seu trabalho, divulgação em revista, em sites, nas universidades, nas escolas. E por que isso é importante? Porque a educação ela deve ser impulsionada pela tecnologia também, principalmente nesse momento em que ela tem sido vista como de baixa importância, recebido pouco estímulo, pouco investimento. Então, ela tem que ser atrativa para as novas gerações também. E as mídias digitais, elas podem e devem colaborar com isso. É muito importante, então, que isso aconteça. Bom, as referências bibliográficas, elas vão desde Chauí, na filosofia, passando pelo Paulo Freire, importantíssimo, e esse artigo muito importante, que é as várias faces dos jogos digitais para a educação. Muito obrigado.